Olá para todo mundo, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Egípcio Clássico, e a gente já está chegando nos finalmente, já passamos da metade, né, do curso, e então, com bastante satisfação que a gente passa a palavra para o professor Ronaldo. Vai lá, Ronaldo. Olá a todos, então, os que chegaram até aqui, parabéns. Vamos agora para uma lição sobre os advérbios, que por ser uma lição muito curtinha, foi emendada com partículas e interjeições. E no final dessas duas lições nós vamos falar de algumas formulazinhas, tá bem? Essa combinação ela não é totalmente aleatória, as partículas e interjeições elas são muito comuns em orações subordinadas adverbiais, então elas estão mais ou menos na mesma unidade. E as fórmulas que nós vamos ver também estão caracterizadas como predicativo adverbial. Então, não é exatamente uma aula Frankenstein, tá bem? Vamos ter uma aula coerente. Vou só aqui abrir a partilha da tela. Janela. Diapositivos. Início. Muito bem, então vamos começar pelos advérbios. Para quem acompanha essas aulas com o apoio da gramática, advérbios é a lição entre as páginas 199 e 213. Depois nós seguimos para as partículas e interjeições, que estão cobertos pela gramática nas páginas 215 a 251. Bem? Então, advérbios. Existem três categorias de advérbios, mais ou menos, né? Três advérbios, né? Os advérbios primários, que são palavras que exercem apenas a função de advérbio, elas não têm qualquer outra classe possível, tá bem? Então, por exemplo, a palavra aqui será sempre um advérbio de lugar. Existem advérbios secundários, que são palavras de outras classes, e que, quando exercem a função de advérbio, elas são reposicionadas na frase. Uma coisa que nós veremos na nossa última aula, se não me engano, que são as frases adverbiais. Nós veremos que todos os advérbios devem ser posicionados na última caixinha, né, na última parte da frase. O último elemento de uma frase é o advérbio, tá bem? Então, por exemplo, a palavra nefer, que nós aprendemos que é a palavra bom, belo, perfeito, tal, como substantivo, como adjetivo, ele recebe como adverbial, como palavra adverbial, ele passa de bom para bem, ok? Então, um nefer no final lá da palavra já é bem, é um advérbio de intensidade, ou um adjunto adverbial. E também existem as locuções, né? O que são as locuções? As locuções prepositivas são frases preposicionadas, elas são uma combinação de preposições, ou preposição mais adjetivo, ou preposição mais preposição, e todas essas combinações possíveis, né? Elas são novamente lá posicionadas no final da frase, que por natureza é onde estão os advérbios, e ali eles são tratados como advérbio. Então nós temos aqui M, preposição, e o nisba mitet, a nisba da preposição, né? A preposição como. Fica em semelhança, ou a semelhança, ou como semelhante, e aí nós tratamos isso como de qualquer maneira, do mesmo modo, ou igualmente, tá bem? São apenas exemplos, ok? Bem, um advérbio primário. Nós vimos rapidamente na parte sobre pronomes interrogativos, é o advérbio onde, tini, que na verdade é um advérbio de lugar, mas que só é empregado em frases interrogativas, ou seja, ele sempre será a pergunta onde, aonde, ok? Onde em verbos fixos e aonde em verbos de movimento, mas sempre como pergunta.
É sempre o predicado adverbial. Bom, pronomes reflexivos. Nós vimos rapidamente pronomes reflexivos, né? Eles são tratados como uma locução também. São a combinação da palavra mesmo ou próprio, né, que é um adjetivo, e um pronome sufixal, né? Mesmo próprio eu, mesmo próprio tu, mesmo próprio ele, etc. Tá? Então, eu mesmo ou mim mesmo, ele mesmo ou si mesmo, estão a entender? Então, ti mesmo, ti próprio, etc. Então, nós temos aqui um exemplo, que é fet her, perante, né, ou diante, her, a cara, a face. Perante a face, rei, ou seja, perante a face do rei, né, que é fet her nesut, perante ou diante de, a face do rei, e aí vem lá o reflexivo, ele próprio, né? O próprio mais ele. Então, como é que nós tratamos a frase? Perante a face do rei, ele mesmo vira perante o próprio rei, ou diante do próprio rei. Os advérbios secundários, né? Os advérbios secundários são uma forma nisba, são adjetivos adverbializados ou locuções prepositivas adverbializadas. Na nossa lição sobre preposições, vocês viram uma forma adverbial, né? Então, é como aquele nisba se comporta quando é posicionado como advérbio. Então, como eu já disse, os adjetivos reposicionados na última posição são tratados como advérbio. As locuções prepositivas, quando são posicionadas no fim da frase, também são tratadas como advérbios. Bom, partículas e interjeições. O que são as partículas? As partículas não possuem uma classe gramatical clara, né? São uma espécie de subgrupo, né? Mais ou menos assim, quando você tem muita dificuldade de categorizar uma palavra, ela acaba agindo como uma partícula, né? Então, muitas partículas egípcias não possuem tradução para o português, né? Especialmente aquelas que são tratadas como marcadores. O que são marcadores? Marcadores são partículas que exercem função de sinalização gráfica, a acentuação gráfica da frase. Então, como é que é essa sinalização? Vocês já devem saber, ou caso não saibam, fiquem sabendo, que os egípcios acumulam as palavras todas ali juntinhas e não colocam espaço nem pontuam as palavras, né? Quando acaba uma coluna ou uma linha, você não tem nenhuma garantia de que estão ainda no meio de uma palavra. Então, os egípcios desenvolveram marcadores, que são palavrinhas que são colocadas ali no meio da frase, ou normalmente começam uma frase, e ali com esse marcador o egípcio sabe qual é a direção que o texto vai tomar. Por exemplo, se ele vai ler uma frase interrogativa, tem ali um marcador de interrogação. Se ele vai ler uma negativa, tem ali um marcador de frases negativas, né? Se a frase que ele vai ler agora é uma oração subordinada, se é uma oração principal, tudo isso é bem definido com o auxílio de marcadores, tá bem? E esses marcadores raramente têm uma tradução direta, né? Eles precisam ser reinterpretados. E nesse processo de reinterpretação, muitas vezes eles desaparecem, né? Por exemplo, um marcador de frase interrogativa é simplesmente tratado como um ponto de interrogação na nossa frase em português. Um marcador de frase negativa simplesmente vira uma frase com um não, ou com um nem, ou com nenhum, né? Mas em egípcio é um marcador que define a negação, né? Então, por isso, eles podem tanto ser ignorados numa tradução, como ser reinterpretados. Vocês podem ver que algumas das partículas têm múltiplas interpretações, mesmo, realmente, absolutamente, de fato. E isso porque eles têm uma função enfática, por exemplo. Então, é uma decisão do tradutor ver qual seria a tradução que faria mais sentido ou que daria mais harmonia na sua versão, tá bem? Já a interjeição. As interjeições funcionam da mesma maneira que a partícula. A diferença é que a partícula sozinha na frase ela não tem efeito, ela não tem sentido, ela tem que estar complementando, enriquecendo uma frase, né? Do contrário, ela perde razão de ser. E a interjeição não, a interjeição é uma espécie de partícula,
mas ela funciona de maneira independente na frase, né? Ela, por si própria, ela já é uma frase. Ela pode vir com uma exclamação, por exemplo, do ó, né, caramba, né? São interjeições. Então vamos aqui ver uma tabelinha. Temos alguns marcadores aqui, que são as partículas proclíticas modais. Partículas porque são as partículas, proclíticas porque elas iniciam a frase, né? E modais porque elas estabelecem o modo, né? o ânimo daquela pessoa que está falando, né? Então, por exemplo, uma frase iniciada com iu normalmente tem um sentido afirmativo de uma oração que é subordinada, né? Geralmente uma oração adverbial, tá bem? O ni ou nn são marcadores de frases negativas. Eles também são posicionados no início de uma frase. A frase segue normalmente como qualquer afirmação. Mas como o leitor vai ver que ela começa com esse marcador aqui, ele sabe automaticamente que o enunciado é falso, tá bem? Nós veremos isso com detalhes nas próximas lições, onde vamos falar de sintaxe, tá bem? Outro marcador aqui, in, é um introdutor de frases interrogativas daquelas frases que nós respondemos com sim ou não, né? Ela equivale ao nosso ponto de interrogação, né? Vem a frase, que é uma declaração, mas como ela é marcada com in, o conteúdo da frase, na verdade, não é uma afirmativa, é uma dúvida, né? Além disso, nós temos aqui ha, i, né, que são partículas que expressam desejo, né, vontade, uma dúvida, talvez, ou quem me dera, se, ou quando então, né, quem queria tanto então, né, acabam criando a ideia de condição da frase. Temos aqui algumas outras partículas, são partículas que também são proclíticas, ou seja, elas começam a frase, elas exercem a posição zero da frase, e são comunicativas, porque elas estão ali ajudando a apresentação de um enunciado. Então, nós temos aqui essa ek, que tem aqui o plural mekchen, que funciona mais ou menos como um eis que, ou veja, ou observe que. E logo depois disso vem uma declaração, vem um enunciado novo, né? Tem aqui um iset, que é um marcador de, informações temporais, é o quando então, ou se então, né? Mas ele também pode ser usado como continuação de um enunciado, né? De resto, e então, depois disso, além disso, né? Temos aqui outro marcador, in. É o mesmo in que nós vimos aqui, mas ele acumula funções também. Aqui ele focaliza o sujeito da frase, né? O que é focalizar? Ele dá ênfase ao sujeito da frase. Então, é fulano que resolveu tudo, né? Ou então, é Deus que traz a vitória. É uma coisa sempre assim, né? Ele é um focalizador. Também é um marcador que não tem uma tradução muito clara em português. Bem, partículas enclíticas, né? Elas já são partículas que não iniciam a frase, elas estão ali normalmente na terceira ou na segunda posição, né? Então nós temos aqui um a, um is, um ir, f, né? Que tem mais ou menos a mesma tradução, de fato, também, realmente, né? Temos aqui um sut, mas então, em seguida e depois, que também tem aqui o de fato, né? Temos o ter, que não pode ser confundido com um pronome interrogativo, é um outro ter, mas que funciona como uma partícula, realmente, verdadeiramente. E aí eu posso dizer, de fato, né? O tempo todo eu posso fazer essa mesma tradução, né? Vejam sempre que há mais de uma opção, geralmente, né? São sempre partículas que dão ênfase a uma declaração, tipo, sou eu, mas sou mesmo eu, né? Ele chegou, mas ele chegou mesmo, de verdade, tem certeza, né? É nesse sentido que ela funciona. Bom, interjeições. Bom,
I é um O, um vocativo, normalmente. Tem um I, Ned, Her, mais o nome do deus, que nós temos aqui ao lado, né? É o único caso em egípcio clássico em que nós temos um prefixo, tá bem? É o I pontinho Ned, que é saudação. Saudação Her Ek. Saudação sobre ti. E aí vem o nome da divindade. Saudação sobre ti, Osíris. Saudação sobre ti, Rato. Saudação sobre ti, Ísis, e etc. E aí nós podemos trabalhar a frase. Em vez de dizer saudação sobre ti, que em português não faz muito sentido, podemos dizer saudação para ti, que também fica estranho, né? Mas pronto. E podemos trabalhar isso até um salve Osíris. Funciona muito bem. Salve Osíris, né? Enviar, não. Ra é a mesma coisa que I, é um O. E tiu, sim. Mas apenas usado como interjeição, né? É o não e o sim como interjeições. Por exemplo, sim é aquilo que as pessoas de boa vontade falam. Não é aquilo que as pessoas negativas falam. É alguma coisa nesse sentido. É a palavra sim e a palavra não. Os verbos negativos nós veremos numa outra ocasião. E as frases negativas também veremos em breve, tá bem? Bom, existe um formulário de exaltação, é uma fórmula de exaltação. Ela é descrita na nossa lição U, entre as páginas 491 e 492. Ela costuma acompanhar um cartucho com o nome de um rei ou de uma rainha, e ela é normalmente composta pelo hieróglifo desse bolinho aqui. Esse triângulo aqui é um bolo, que representa o verbo dar, conceder, permitir, e depois o símbolo da vida, a vida, né? Então, o verbo dar é redi, e a palavra vida é ankh, né? Aquele a quem é dada ou aquele a quem é concedida a vida. É o resultado dessa combinação aqui. Esse pontinho W é uma terminação que nós não vamos ver, é uma terminação do particípio, é o dada ou concedida, né? Só que no caso, como ankh é masculino, seria dado ou concedido, tá bem? Então, o verbo redi normalmente é gravado com um R, né? Ele pode ser gravado tanto como o bolinho ou um braço entregando o bolinho, né? E quando ele é escrito completamente com o R, ele tem o redi sem o parêntese. Quando ele aparece sem, simplificado, né? Sem o bracinho ou sem o R, ele vai com o R entre parênteses ou simplesmente di, né? Di ankh ou redi ankh, tá bem? Qual é a tradução disso? Aquele a quem é dada, aquele é concedida a vida, tá bem? Então, como é que isso funciona? Temos aqui o nome do fulano, que não está no nosso exemplo, e depois do nome do fulano vem a fórmula. Rediu ankh. Aí depois a preposição mi, como, aqui, mi, como, ra, né? Aquele a quem é dada a vida, como ra. E depois, eternamente, que é jet, né? Então, temos aqui aquele a quem é dada a vida, como, advérbio de modo, como ra. Por quanto tempo? Advérbio de tempo, eternamente, tá bem? Isso tudo aqui é uma frase adverbial. A quem é dada, faraó fulano, a quem é dada a vida, como ra, eternamente. Agora temos aqui um caso mais completo, né? E aqui a titulatura, o nome e a fórmula. Então, Nesubiti, né, o rei do Alto e do Baixo Egito, entra o cartucho, Jes, Ka, Ra, aqui um errinho, não é um Aleph, é um Ain, também, verifiquem isso, eu vou fazer a correção depois. E depois, Redi, né, estou aqui no bolinho, Redi Ankh Dit, o rei do Alto e Baixo Egito, Je, Kará,
A quem é dada a vida eternamente. Jescara, sagrado é o Ka de Ra. É o nome de trono de Amenhotep I, da 18ª dinastia. Também? Então, eis aqui a fórmula completa. Titulatura, cartucho com o nome de algum faraó ou alguma rainha, no caso da Hatshepsut, né, que se fazia nomear em cartuchos, e a fórmula de exaltação. Também? Também existem variações dessa fórmula de exaltação. Também? Então, temos aqui a quem é concedida, né, o Rediu, a vida, o vigor e o poder ou autoridade toda. Né? Esse é o neb adjetivo distribuído. Então, a quem é concedida toda a vida, vigor e o poder, aqui uma locução propositiva. A sua volta. M, Ra, F. Essa cabeça aqui é um determinativo de Ra. Né? Ra é o que está atrás. E a cabeça é aquela ideia de você girar a cabeça. Né? E F deles. Em, atrás dele, como Ra, eternamente. Né? A quem é concedida, aqui vem as graças concedidas, aqui o advérbio novamente, né? Tudo que está à sua volta, como Ra, eternamente. Toda essa unidade que vem depois do neb é um complemento adverbial. Variações da fórmula, tá bem? Então vamos lá. Essa é uma variação entre as páginas 464 e 66. Que ele viva eternamente. Agora já não temos mais o bolinho. Sai o bolinho, a quem é concedida a vida. Lembram-se do bolinho? Tá, não tem mais o bolinho, não tem mais o verbo conceder. Agora temos aqui a titulatura, o cartucho e agora o Ankh exercendo a função de verbo. Tá bem? Então, o bom Deus, o Deus perfeito, Necher Nefer, o Deus perfeito, Keper Ka Ra, e aqui, que ele viva eternamente. Anku Jet. Anku, esse U aqui, é uma terminação do estativo, algo que nós não veremos nesse curso introdutório. Ele dita que se trata da terceira pessoa masculina. Tá bem? Terceira pessoa masculina, e no exemplo de baixo, a versão feminina, a terminação de terceira pessoa feminina. Então, a titulatura muda, né? Sat Nezut, princesa, né? A filha do rei. Neferu Ha, que ela viva. Ankh Chi, sendo Chi a terminação do estativo para a terceira pessoa feminina. Então, a filha do rei, princesa, Neferu Ha, que ela viva. Né? Qual é a diferença aqui? Cai o verbo conceder e o Ankh se transforma num verbo. Que viva eternamente. Que viva aqui no sentido de ser eternamente também. Então, aqui também foi omitida o eternamente. Ele fica subentendido. Bom, um outro tipo de formulário de exaltação é abreviado para VPS, né, o formulário VPS, que é essa vida, prosperidade e saúde, né, VPS, né? Esses hieróglifos eles são normalmente colocados após o nome ou após uma referência direta ao rei, ao faraó, né? Então temos aqui Anku Waju Senebu, que ele viva, seja próspero e saudável. Também aqui terminações do estativo, né? Anku, que ele viva, Waju, Ujau, né? Que ele seja próspero, e Senebu, que ele seja saudável. Ou então, normalmente essa terminação não é mostrada, né? Ela pode ser simplesmente colocada como vida, prosperidade e saúde. Normalmente as traduções abreviam isso para VPS, tá bem? Então nós temos aqui um exemplo do papiro Westcar, é um papiro literário, né? São contos
ligados com histórias fantásticas envolvendo magos e um pouco da história da dinastia do faraó Khufu, né? Então nós temos aqui a frase. O que então é esse temperamento, né? Coração aqui traduzido como temperamento. Ó, né? Aqui onde é que está o ó? Aqui a partícula ó, soberano e ti, né? Terminando aqui no estandarte do falcão, determinativo de soberano. E aí vem aqui VPS, né? Ó soberano, que ele viva, seja próspero e saudável. Depois Nebi, meu senhor, né? O que é então esse temperamento? Ó soberano, VPS, meu senhor. Tá bem? Bom, fazemos então aqui uma nova leitura de peça, mais um Shabbat, né? Esse também é do espólio do faraó Tutankhamon. Eu passo aqui para o lado do texto. Nós vamos fazer a leitura já conhecendo um pouco desse tipo de formulário. Temos aqui o Netcher Nefer, Deus perfeito. O Neb Taui, o Senhor das Duas Terras. O primeiro cartucho, né? O cartucho do nome de trono. Neb Keperu Ra, o Senhor das manifestações de Ra. O filho de Ra, Sa Ra. Neb Hayu, o Senhor das aparições. Neb Hayu, em textos mais tardios do período helenístico, greco-romano, costuma ser traduzido também como Senhor dos Diademas. No caso de Senhor dos Diademas, os diademas são uma referência à coroa do Alto e Baixo Egito, tá bem? É só por caso vocês estejam lidando com esse tipo de fonte. Agora vamos aqui para o outro cartucho, né? Vamos dividir aqui. Tut, Ankh, Amon. Tut quer dizer imagem. É uma palavra interessante porque ela termina em T, mas é masculina, tá bem? Tal como pai ou Nesut. Bem? Então, Tut, imagem. Ankh é o adjetivo de imagem. Imagem viva. Temos aqui uma unidade A. Imagem viva é o nosso A. Imagem viva, Amon. Imagem viva de Amon. Tá bem? Então, há aqui uma antecipação honorífica. Só que em vez de ser o disco solar, é o nome Amon. Tutankhamon, imagem viva de Amon. E depois a continuação do cartucho. Reka e o Nu Shemai. Governante de Yunu, Heliópolis, Shemai, meridional. E aqui embaixo temos novamente aquela formulazinha, né? Ediank, mi, re, mi, ra, né? A quem é concedida a vida como Ra. Então, traduzindo, Deus perfeito, Senhor das duas terras. Nebe, que é Peru, Ra, Senhor das manifestações de Ra. Filho de Ra, Senhor das aparições, Tutankhamon, que significa imagem viva de Amon, governante de Iunu meridional, Heliópolis. A quem é concedida a vida como Ra. Reparem aqui que isso é uma característica interessante. Mi, Ra, como Ra, está invertido, né? Isso aqui é uma questão estética, né? O Mi deveria estar na frente, preferiram colocar o Ra na frente, para fazer o Mi-Ra. Que assim o Ra não ficava como a última marcação do texto, né? Isso é uma estratégia recorrente no Reino Novo. Também material do Reino Novo vocês vão encontrar com muita facilidade Mi-Ra invertido, também em antecipação honorífica, mas por questões mesmo estéticas, tá bem? Bom, temos aqui um fragmento arquitetônico, já que nós podemos ver aqui um exercício de direção de texto, né? Temos aqui Behedet, começamos ali nesse sentido, e o resto do texto orientado no sentido inverso, né? O cartucho aqui,
e segue a fórmula com a exaltação do nome real, né? 2 linhas. Muda só o conteúdo dos cartuchos. Ok? Então vamos fazer a leitura disso. Esse é o lintel de uma porta, de um portão, né? Aqui está o nosso Beredet. E aqui o resto do texto. Aqui do lado um facsímile. Também a reconstrução do lintel. Aqui viriam as pernas do portão e a pessoa passava aqui pelo meio. Vocês conseguem ver um pouquinho do disco solar alado, né? Tinha aqui no meio um sol com asas para os 2 lados. E aqui no meio titulaturas reais, cartucho para dos dois lados e nomes e fórmulas de exaltação dos 2 lados. Beredet é uma referência ao deus Horus, de Edfu, normalmente sob a forma do sol alado. Então é muito comum que vocês encontrem estelas com o sol, o disco solar com asas, e essa palavrinha aqui, Beredet, tá bem? Vamos estabelecer aqui as nossas linhas de leitura. E aqui o texto que eu preparei, né? Reparem aqui a minha convenção de transcrição. Eu tenho apenas um Nefer, mas consigo reconstruir parte do texto porque eu conheço a titulatura. Então, boto aqui um Netcher e informo para o meu leitor que esse aqui é um texto danificado, é uma reconstrução. A linha de baixo, a mesma coisa. Eu tenho o disco solar e vocês não conseguem ver bem aqui no fragmento, mas no facsímile ainda há um pedacinho da cauda do ganso, né? Então, dá para se fazer aqui uma reconstituição de Sa-Ra, né? Então, vamos fazer a nossa leitura. Temos na linha 1, Beredet Netcher A, né? O Deus, Beredet, grande Deus. Depois, a minha reconstrução, Netcher, aqui entre colchetes, né? Netcher Nefer, e o conteúdo, Seneket Enra, Redi Ankh Miha Jet. Embaixo, Sarra Yai Mes Redi Ankh Miha Jet. Então, traduzindo. Linha 1, Beredet, o grande Deus. Linha 2, o Deus perfeito, Netcher Nefer. Aí o conteúdo do cartucho, Senakt Enra, que deseja que seja. Vou explicar o cartucho em separado, tá bem? Que lhe seja concedida a vida como Ra eternamente. É a minha leitura do bolinho como verbo concedido, vida, como Ra eternamente. Linha 3. O filho de Ra, Amose, significa a lua nasceu, ou nascimento da lua, a quem é dada a vida como Ra eternamente. Então, sobre o cartucho do Senect Enra. Nós podemos, já discutimos isso em aulas síncronas, né? O cartucho ele tem alguma condensação do seu enunciado, é possível se ler o seu texto de mais de uma maneira às vezes, então eu dou aqui 2 alternativas. Então, Senect Enra, aquele que causa força de Ra, ou aquele que fortalece Ra, né? Primeira versão. Senect Enra, também posso ler como aquele a quem Ra causa a força, ou aquele que é fortalecido pelo deus Ra, né? Qual é a mais correta? As 2 estão gramaticalmente corretas, tá bem? Bom, uma plaquinha do British Museum, é um tablete com uma inscrição comemorativa. Hebsed é um festival que idealmente ocorre a cada 30 anos. O faraó recebe uma espécie de prolongamento do seu mandato divino sobre a terra. Os deuses comparecem diante do faraó e renovam todo o poder que o faraó recebe do plano espiritual, do plano divino, né? Então, essa é a transcrição desses hieróglifos que estão aqui na plaquinha. Vamos aqui dividir o espaço em 2 colunas. Essas colunas são orientadas em sentidos
inversos, né, opostos. E nós temos que, pelo conteúdo do texto, estabelecer qual é o início, né? Qual é a coluna 1, qual é a coluna 2. Quando o texto é repetido, tanto faz. Podemos chamar de 1 ou de 2, qualquer uma delas. Só que aqui nós temos um texto coerente, né? Ele é continuado. Qual é a continuação do texto? Vamos lá, nós temos aqui de um lado a titulatura e o cartucho, e do outro lado uma fórmula contendo a exaltação do nome do faraó. Então, esse conteúdo aqui é predicado adverbial, ou seja, ele vem depois. Certo? Então, coluna 1 aqui na abelhinha e coluna 2 aqui na cobrinha. Tá bem? Mesmo que elas possuam orientação distintas. Tá bem? Essa redistribuição do sentido de leitura é estético. Tá bem? Vamos a isso, vamos ler. Coluna 1. Nesut, biti, sa, ra, pipi. Coluna 2. Redi, ank, jed, was, neb. Jet. Então, o bolinho, concedido, vida, vigor ou estabilidade, força ou autoridade. E aqui o nosso adjetivo neb distributivo, toda. A quem é concedida toda a vida, todo o vigor, toda a autoridade, eternamente. Ou seja, vai receber novamente o mandato divino, a confirmação dos deuses, né? Essa que é o Hebsed, a ideia do Hebsed é a confirmação de mais 30 anos de mandato, né? E o texto é justamente uma bênção para o próximo trecho de 30 anos do mandato dele, que ele continue vivo, lúcido, né, viril, saudável e com a sua autoridade intacta, né, eternamente. Tradução. Coluna 1, rei do Alto e Baixo Egito. O filho de Ra, Pepe. Coluna 2, a quem é concedida toda a vida, estabilidade e autoridade eternamente. Então, essa é a nossa leitura de aula 7, tá bem? Joia, obrigada, Ronaldo. E para o pessoal da turma, até a próxima. Adeus, até a próxima.